Meus amores, hoje eu estou aqui pela fofoca, ela mesma. Você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam vocês, pessoas aí do outro lado, muito bem-vindas. Vocês podem me acompanhar nas diferentes redes sociais. Não se esqueçam de me seguir nesses outros espaços. Vocês podem apoiar a minha produção de conteúdo. Muito obrigada a você que me apoiou ao longo desse ano todo. Você pode deixar também sua contribuição nesse vídeo especificamente. Tem aí em algum lugarzinho desse vídeo para você poder apoiar, deixar sua contribuição pessoal. E você pode ir para o apoia-se/Jana Viscardi também. E além disso, você pode deixar seu like, o seu comentário, a sua crítica e a sua sugestão de outro vídeo. E veja bem, hoje nós estamos aqui para quê? A gente está aqui pela fofoca, a gente está aqui para reclamar de uma série documental que se chama Harry and Meghan, que é a história deste casal real, de realeza nesse caso, que eu decidi relaxar dia desses, e as pessoas relaxam de diferentes maneiras. Elas podem dar um passeio, fazer uma caminhada, nadar, beber uma cerveja. Eu também faço essas coisas, mas decidi nesse dia que eu ia deitar para ver alguma coisa que, sei lá, com a qual eu não iria me preocupar com nada. E aí, zapeando, eu encontrei essa série e pensei, por que não? Ou para seguir no ritmo inglês, why not? E eu comecei a assistir, comecei a me irritar com as coisinhas. E aí comecei a falar disso lá no Instagram, nos meus stories. E aí, um monte de gente vindo falar comigo. Jana, que incrível, faça mais comentários. E aí eu decidi trazer esses comentários para cá, no canal do YouTube, que achei que a gente deveria fofocar coletivamente. Estamos em dezembro, fim de ano, sábado já é Natal, então você acho que merece, né, um conteúdo leve, entre grandes aspas, porque, né, realeza, monarquia, escravidão, tanta coisa, né, a gente podia falar. Mas hoje a gente vai relaxar, hein? Não é mesmo? Pois vamos antes, então, contextualizar brevemente. Harry e Meghan, quem são? Quem são? Harry é o filho do príncipe, que agora é rei, Charles, com a Diana, a princesa Diana, irmão de William, que é o primeiro da linha sucessória. Agora que o pai finalmente, gente, virou rei, né? Porque a rainha lá, Elizabeth, gente, essa mulher viveu pra dar e vender aí, né? Enfim. Harry é um homem branco que viveu, obviamente, circundado de inúmeras riquezas. Riquezas, muitas delas, inclusive, roubadas de outros países, porque você tem aí uma monarquia que ainda tem vários países sob a sua asa, vários países africanos, inclusive. Uma figura que vive numa redoma de muitas possibilidades em função daquilo que é, e ao mesmo tempo que vai dizer que também um círculo muito fechado, porque por ser alguém que vive nesse ambiente, está o tempo todo exposto, viveu muito tempo exposto, né? Ele e o irmão estavam o tempo todo diante das câmeras dos paparazzi para todo lado. Muito bem. De outro lado temos Meghan. Meghan, que é uma atriz que fez um seriado conhecido que se chama The Suits. The Suits. Ai, gente, nunca sei como dizer esse nome em inglês, você vai me perdoando aí do outro lado. Ela, num dado momento, estava solteira, de acordo com o que ela diz lá no seriado, né? Ela estava nessa série, ela estava solteira, querendo curtir a vida, até que uma amiga disse que achava que ela adoraria conhecer o príncipe Harry. E aí ela disse que não tinha a menor ideia de quem era essa pessoa. E aí disseram que era o Harry, o príncipe. E ela disse que não sabia nada sobre ele. Eu também não sei nada sobre o príncipe Harry, porque eu não sou íntima dele. Mas eu sei quem ele é, né? Ele é filho da Diana, filho do Charles, alguém que desperta muita atenção sobre si. Isso eu sei. Acho que isso talvez ela também soubesse. Mas tudo bem. Para fazermos essa conversa, depois desse preâmbulo de quem são essas figuras, eu quero deixar assim alguns pontos que são importantes. Em primeiro lugar, a gente vai fazer essa fofoquinha aqui gostosa, mas não sem repudiar duas coisas. Primeiro, esse assédio violento da imprensa contra figuras públicas em geral, né? Pessoas que têm, às vezes, as casas até quase invadidas, gente grudada na frente da casa, lá tem trocentos fotógrafos. Isso não deve ser fácil de se viver. Mas é evidente que a gente também não pode ignorar como é que funciona isso na Inglaterra. A relação, de alguma maneira, não simbiótica, mas
não sei se próxima também, mas a relação que há entre a realeza e os jornais. Afinal de contas, uma propaganda também faz parte do que é a manutenção dessa realeza e dessa imagem. Então, há coisas que a gente não pode ignorar, mas embora a gente não ignore isso, também a gente repudia o que é violência, não é mesmo? Se a gente repudia violência, a gente repudia também racismo. Racismo que muitas vezes vem de onde? Dela mesma, a imprensa. Algo que certamente Meghan viveu. Por quê? Porque Meghan é uma mulher negra de pele clara. A mãe dela é uma mulher negra e ela, ao se casar com o príncipe, viu na imprensa britânica o racismo vindo assim em doses cavalares, não dá para dizer homeopáticas, não é mesmo? Repudiamos o racismo? Repudiamos. Aqui, quando falamos sobre isso, não podemos ignorar outras questões que têm a ver com questões de classe. É evidente, a gente está falando de pessoas muito ricas. Um outro elemento que a gente não pode esquecer, e esse é mais limbestudo, é que, minha gente, um texto pode ser escrito de diferentes maneiras, ou falado de diferentes maneiras. E aqui a gente está falando de texto oral, texto escrito ou texto sinalizado. Há sempre de diferentes maneiras de dizer uma mesma coisa. Aquilo que leva um texto a ser escrito daquela maneira específica tem a ver com a intenção daquelas figuras que escreveram, o contexto histórico, as dinâmicas das pessoas que participam das leituras e releituras, né? Tudo isso, os conhecimentos que aquelas pessoas têm naquele dado momento para produzir aquele texto. Então, o roteiro dessa série, essas entrevistas, todas elas consideram esses elementos todos, entende? A gente não pode ignorá-los. As intenções, em especial nesse caso, a gente tem uma família que era profundamente vigiada, acompanhada por paparazzi, por diferentes veículos de mídia e que decidiu fazer um documentário sobre si mesmos. Então, a gente também já tem que, não pode ignorar isso, documentário, mas quando você mesmo faz o seu documentário, você vai fazer escolhas, evidentemente, a partir de uma perspectiva muito própria, porque é você mesmo que está determinando como é que vai se falar sobre você, não é? Mas que escolheu fazer isso, disse, né, eles mesmos dizem, para trazer uma outra maneira de olhar sobre eles, dada a maneira que muitos jornais e contas no Twitter, e seja lá mais o que, estavam falando sobre a história deles e sobre a personalidade de cada um. E é por isso que eles decidem, supostamente, ligar as câmeras para falar sobre eles, né? Sobre a história deles. Tá bem, muito bem. Dito tudo isso, qual foi a primeira coisa que me chamou a atenção? Uma sensação de que é como se ambos não soubessem como a vida funciona. Então, por exemplo, num dado momento, a Meghan tá falando sobre o casamento em si. Né? Eles vão contar diferentes fases da vida deles, como se conheceram, o casamento, a relação com a família da realeza, enfim. Eles, quando eles decidem se desligar dessas obrigações, não decidem necessariamente, né? Mas depois tiveram que se desligar das obrigações, não era exatamente esse o plano a princípio, mas enfim. Tudo isso aparece lá. E num dado momento, Meghan vai falar sobre o casamento dela. E que ela se surpreendeu, porque ela estava lá no carro para ir pro lugar onde ela casou, que tinha muita gente nas ruas. E aí quando eu vi ela falando que ela estava surpresa, porque eram 15 minutos de viagem de carro, digamos assim, até chegar no lugar onde ela ia se casar, e durante todo o percurso tinha gente. Eu fico me perguntando se essas pessoas não tinham televisão em casa, para ver como eram os casamentos de outras figuras importantes, como por exemplo a Diana, né? Quando casou com o Charles, gente, foi um casamento gigantesco, casamento do século, uma coisa foda. Eles são a realeza, então, e a realeza que é mais vista, talvez a mais vista, né? Então, como é que você acha que não vai ter gente no seu casamento? E veja, eu não tô falando de alguém que veio de um lugar que não tinha nenhum acesso a esse tipo de informação. Eu tô falando de alguém que já era em si também um pouco famosa. Então podia não viver exatamente a mesma coisa que o Harry, porque eles são realmente muito assediados, mas esse discurso ele é interessante para pensar, que tipo de construção eles estão fazendo aqui ao trazer essa surpresa dela pro fato de ter um monte de gente querendo acompanhar o casamento dela, enquanto ela estava indo, por exemplo, de carro, as pessoas estavam paradas para assistir. Gente, voltei só para lembrar de uma outra coisa. Ela deve ter acompanhado minimamente alguma coisa, não acompanhado o detalhe, mas alguma coisa sobre a organização do casamento, que envolvia um forte esquema de segurança para ela poder justamente fazer essa trajetória em segurança. Ou seja, essas pessoas esperavam que tivesse muita gente, então ela já sabia que ia ter muita gente, não sabia? O que se quer, o que se propõe como conversa aqui? Que figura é essa que diz que se surpreendeu com isso, com a quantidade de gente que estava lá?
sendo que ela namorava alguém que ela teve que manter escondido a todo custo, justamente para não ter assédio de pessoas, de imprensa e tudo mais. Então, é curioso esse contraponto. Você se esconde para poder namorar, e isso é absolutamente compreensível, mas depois você se espanta com a quantidade de gente que quer acompanhar o seu casamento. Não sei se compreende. Mas foi justamente por pensar um pouco como essas falas apareciam que eu decidi gravar esse vídeo. Porque eles me fizeram pensar sobre isso, sobre esse elemento que tem a ver com linguagem, que tem a ver com texto, que é como é que você constrói um texto e quais são as escolhas temáticas para esse texto que você está construindo, né? Não precisa ser um tema só, não precisa ser uma questão única, mas quais são esses vários elementos que vão se relacionando ali, né? Tá evidente que eles vão trazer a questão do racismo, por exemplo, do assédio da imprensa, esse inclusive é o foco, dizer da gravidade da postura da imprensa com eles. E de novo, até para falar sobre isso haveria diferentes maneiras, eles não precisariam falar sobre a própria vida, essa foi uma escolha temática deles, mas para falar sobre o assédio da imprensa eles poderiam ter feito outro tipo de documentário, rastreando, por exemplo, uma perspectiva histórica, os caminhos do jornalismo na Inglaterra, sabe? Outras coisas poderiam ter sido produzidas, mas eles decidiram contar sobre eles, né? Se concentrar neles, né? E não sobre outras coisas que também poderiam levar à reflexão sobre o assédio da imprensa e tudo mais. Mas nesse ponto em que ela vai se surpreender com a quantidade de gente que queria acompanhar o casamento dela, isso me fez pensar sobre algo que pra mim é um fio condutor que não tá na frente, mas às vezes aparece na frente, do documentário como um todo, que é a questão da simplicidade. E foi isso que mais me surpreendeu, e é sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Porque realmente isso me deixou bem impressionada. Em primeiro lugar, eu vou trazer tem uma cena em que, porque eles mostram muito o trabalho deles, né, como realeza. O que eles fazem? Faz visita, entendeu? Fazem viagens, visitas, se apresentam lá como realeza e se colocam com essa proximidade aí com o povo comum, não é mesmo? Sabe, tem um momento, inclusive, que o Harry vai falar, não, porque com as pessoas comuns, e aí ele faz um parênteses, porque eu entendo que eu não sou como as outras pessoas em função da família em que ele nasceu. Eu achei isso tão maravilhoso. Mas enfim, continuemos. Tem um momento que a Meghan e o Harry vão fazer uma visita a uma unidade do exército. E aí, quando eles chegam, tá todo mundo sentadinho, assim, bonitinho, esperando eles, né? E veja, eles chegam não sozinhos, com uma equipe vasta, que inclui, inclusive, essas pessoas que estão documentando as visitas. E aí, acho que o Harry vai falar uma coisa assim, nossa, vocês estavam aqui sentados esse tempo todo? Na hora, eu fiquei pensando, eu já participei, por exemplo, de organização de visitas em um trabalho que eu tive, gente muito importante, sei lá, presidente, senador, coisas assim. E veja, é uma estrutura muito grande para fazer essas visitas acontecerem. Então, sim, as pessoas ficam sentadinhas esperando. Elas ficam de pé num posto de trabalho esperando. É tudo muito organizado, tudo muito... Tem uma série de protocolos rígidos que devem ser seguidos. Então, é óbvio que pro caso deles é a mesma coisa. Aí ele chega e fala, nossa, vocês estão esse todo tempo todo esperando, e dá uma risadinha. Do tipo, as pessoas devem pensar, caralho, é óbvio, porra. Porque foi assim que foi combinado. Eu tinha que ficar aqui te esperando. Ai, não, sério. Mas o melhor está por vir. Porque quando eles sentam, e veja, eles estão conversando, e essas conversas estão sendo todas gravadas. Mas nem tudo vai pro ar, não se esqueçam disso. E o que vai pro ar é um momento glorioso. O Harry tá conversando sobre tempo de serviço no exército, e as pessoas falando sobre a contribuição que elas dão, que elas têm que estar ali muitos anos, até se aposentar. Porra, claro, as pessoas, aquilo ali é um trabalho pra elas, entendeu? Elas não são herdeiras. Elas têm a opção de... se eu for um assediador escroto, vão me tirar do foco, eu não vou mais ficar aparecendo em todo lugar, mas eu vou continuar rico, entendeu? Como já aconteceu, por exemplo, nessa mesma família. Não é disso que se trata, essas pessoas estavam ali, elas são trabalhadoras, entendeu? Pois muito bem. Um cara tá dizendo que ele já tá lá há 10 anos, né? Que ele, né, tem que tá lá há 10 anos, porra, é o trabalho dele. Me viro 20 anos, eu sei lá, uma coisa assim. Acho que é 20 anos que ele fala. Eu só sei que o Harry vira e fala... eu também, no começo, a expectativa é que eu ficasse só 3 anos, mas eu acabei ficando 10. Meu amor, eu sei que as conversas têm um quê dessa coisa, dessa conexão. Então, aquilo em que eu e você nos conectamos, nos aproximamos. Talvez a única aproximação é o fato de os dois terem servido no exército.
Mas mesmo o porquê serviram no exército tem razões distintas. Então, querer fazer esse eu também, eu achava que ia ficar só 3 anos e acabei ficando 10, não tem nada a ver os seus motivos com o motivo dessa pessoa que tá lá, porque tem que pagar as próprias contas, tá entendendo? Aí tem essa coisa da conexão com essa simplicidade. Olha, eu também, eu vivo como você. Eu também fiquei muitos anos no exército. Então, isso me chamou a atenção. E aí me chamou a atenção também um segundo ponto, que foi o seguinte. Eles vão falar sobre a vida deles quando eles se casaram. Tem um momento que a Meghan vai falar sobre eles morarem no palácio. E aí ela diz assim, não, porque as pessoas pensam que a gente foi morar no palácio. Mas na verdade a gente não tava no palácio. A gente foi morar num chalé que fica no palácio. E aí, no meio do caminho, enquanto ela tá falando, aparecem imagens, tipo ela segurando uma coisa como se fosse uma enxada, eles com bichinhos no quintal, com terra, ou então eles meio descalços. Gente, pelo amor de Deus, você é uma pessoa extremamente rica. Você tá indo morar na porra de um palácio. Não é porque você foi morar no chalé do palácio que isso é pouca coisa. Talvez naquilo que é viver entre o palácio e o chalé haja uma diferença. Mas veja, as pessoas estão controlando o nível de aquecimento da casa delas no inverno britânico, porque elas não têm dinheiro para pagar essa conta. E você tá dizendo que você é simples, porque você tá morando no chalé. E ainda exemplifica dizendo que você recebeu inclusive a Oprah na sua casa, que ela disse nessa casa: nossa, as pessoas sequer imaginam como é que vocês vivem. Ai, não, isso é glorioso. Um outro ponto é, ela vai dizer que ela achava que a relação privada não fosse exatamente como a pública, né? As relações pessoais. E que ela recebeu um dia, e aí, exemplificando um pouco as interações, ela disse que recebeu na casa dela, fazendo um pouco esse contraponto cultura americana, cultura britânica, mas, enfim, da realeza, né? Que ela recebeu na casa dela, acho que o William e a Kate, e para um jantar, e ela tava descalça, com uma roupa informal, e ela abraçou todo mundo, e aí ela percebeu que, na verdade, na intimidade era um pouco parecido com as relações no espaço público, que as pessoas tinham uma formalidade. E aí, mas observe que ela tá falando da diferença de culturas, mas ela traz o quanto ela é simples, porque ela tá descalça dentro de casa, gente, sério. Por último, mas não menos importante, na ajuda de pensar essa coisa do simples, eles vão falar sobre a babá. Eles dizem que eles ficam sem apoio. Eles não têm apoio, que eles estão nesse chalé sem apoio. Aí você vê as fotos que eles estão postando, são fotos belíssimas de gente que acompanha, equipe. Você acha que essas pessoas que têm equipe para fotografar, não tem equipe para limpar a casa, para fazer a comida? Não é possível uma coisa dessa, gente. Só que essas pessoas nunca aparecem, exceto pelo exemplo da babá. Tem uma entrevista com uma das babás que cuidou de um dos filhos dele. E a babá vai mostrar, de novo, o que ela vai mostrar? O quanto eles são simples, porque ela vai dizer na entrevista dela que quando ela chegou na casa, ela ficou muito lisonjeada de saber que eles queriam que ela fosse a babá do filho deles. Pois muito que bem. Quando ela chega lá, Harry está o quê, gente? Como é que ele tá? Hã? Descalço. E ela se impressiona com essa simplicidade dessa figura. Aí ela, no relato, ela vai dizer que ela, em contrapartida, decidiu comprar até sapatos novos. Então, quando ela chegou, se sentiu em casa. Cara, a realeza tá te chamando pra ser babá. Você vai chegar descalço? Você vai chegar com um sapato puído? É óbvio que não. É você quem tem que fazer a maior das impressões. A realeza tá cagando. Tava lá o príncipe antes de virar rei, agora esses dias sendo super hostil com os funcionários lá com o negócio da caneta, um tom super hostil e impaciente. É óbvio, essa pessoa chega no fino do luxo ali para fazer a entrevista de emprego, gente. Então, assim, as entrevistas são interessantes, porque, claro, são pessoas fazendo essa perspectiva. E, de novo, gente, eu tô dizendo tudo isso, dando esses exemplos pra gente pensar no texto, nessa construção de uma ideia sobre esse casal. É óbvio, eles escolheram fazer o documentário, então eles não vão ficar falando mal de si mesmos, né? Por isso que há uma diferença quando é você mesmo que tá fazendo o seu próprio documentário, quando há outras figuras que decidem ser uma história sobre você. São caminhos, obviamente, diferentes que vai se percorrer, né? Então, é sempre importante olhar as histórias sob diferentes prismas, né? E aí, eu quero trazer uma coisinha rápida que tem a ver com ego, que num dado momento ela vai dizer que quando ela finalmente abdicou de tudo, o sofrimento que eles tiveram, porque não tiveram apoio de ninguém, blá, 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 ela falou que entra no avião e aí
o comissário, não sei, ou o piloto vem, se ajoelha diante dela e diz que ela fez um grande serviço para o país. Eu fiquei pensando, gente, você querer colocar essa informação é você querer muito exaltar aquilo que você é, em detrimento daquilo que já foi dito sobre você, ou seja lá mais por qual outra razão, de você ter que dizer que a pessoa veio e se ajoelhou na sua frente. Mas, de novo, é o lugar de pensar o quanto essas informações são importantes para construir a imagem que eles querem oferecer para as pessoas daquilo que eles são, para além do que outros tantos ruídos, outras tantas figuras já falaram sobre eles mesmos, né? Mas o melhor trabalho não seria condenar, por exemplo, a postura da realeza, da monarquia, já que está sendo tão rebelde? E veja, agora eu estou extrapolando um pouco, né? Mas pensar o papel da monarquia em tudo que já fez ao longo da sua trajetória e que continua fazendo porque continua tendo um monte de país embaixo da sua própria asa. Não é curioso isso? E partindo dessa lógica, tem um episódio em que o Harry vai falar o quanto a família e a instituição perde quando a Meghan não faz parte desse grupo. E ele fala isso em alguns momentos, e falando da conexão dela, o fato dela ser uma mulher negra e tal, e né, mais progressista, digamos assim, jovem. Várias pessoas dizem isso, né? Eles vão renovar o sentido de realeza ou da monarquia, seja lá o que for. Aí eu fiquei pensando, então quer dizer que se eles tivessem sido super bem acolhidos no momento das crises que eles decidem apontar, esses outros problemas seriam deixados para lá? O fato de que você tem uma monarquia que é um problema, isso não seria questionado? Se eles tivessem sido bem acolhidos? Fiquei me perguntando sobre isso, mas esse elemento aqui é pura fofoca mesmo, né? Mas também está dentro da construção de que, como ela é uma figura importante, a monarquia poderia ser outra, e não é porque eles decidiram sair, porque colocaram eles nessa posição, ao fim e ao cabo é a maneira como eles estão trazendo, né? Que eles foram colocados na posição de que não havia outro caminho senão sair, né? Então, minha gente, era um pouco isso que eu queria trazer, um vídeo longo, mas porque eu fiquei pensando o quanto esses textos, eles têm o quanto é interessante a gente olhar para aquilo que é a intenção de um texto, sabe? Você ir buscando nas informações que são escolhidas para serem trazidas, e nesse caso as informações são fotos, são os depoimentos, são os trechos do depoimento que são escolhidos e as falas deles também, para além de uma estética. As roupas que eles estão usando, roupas claras, no caso dela, roupas mais escuras no caso deles, mas sempre meio em tons mais neutros para os dois. Uma maquiagem leve. Tem um momento em que ela grava como se fosse eu tô aqui, fica na vertical os videozinhos, como se eles estivessem gravando de casa sozinhos. Gente, é um negócio com uma mega produção, não são eles gravando o tempo inteiro. Em um desses momentos, ela tá super arrumada, bem arrumada, só que com uma toalha na cabeça. Não tem um fio que saia do lugar com essa toalha na cabeça. Aí, de novo, a gente volta para esse lugar do simples, esse lugar de pé no chão. Gente, acho glorioso pra gente pensar a fofoca, mas olha como essa fofoca pode ser construtiva, porque pode nos ajudar a pensar a construção textual a partir dessa lógica multissemiótica, né? São imagens estáticas, né? Fotos, são vídeos, é esse percurso histórico que vai e vem, são imagens que depois são consideradas inconsistentes, porque não necessariamente são imagens que têm a ver com eles, mas que foram colocadas no documentário, esses depoimentos que eles dão a partir do momento que se decide fazer o documentário, essa equipe toda que está em volta deles, enfim. Eu achei que pensar o texto a partir dessa lógica multissemiótica e dessa escolha, como é feita a partir de um conjunto de intenções, fazer isso assistindo Harry e Meghan é perfeito. Então, esse é o meu convite pra você. Quer dizer, não sei se é meu convite, porque, sei lá, você assista se quiser, mas trouxe aqui esses elementos. Você pode assistir qualquer coisa fazendo esse recorte que eu fiz aqui, em especial quando a gente está falando de documentários feitos pelas próprias pessoas. Então, por exemplo, Anitta, um documentário de como ela faz as coisas dela. Vai lá assistir. Se foi ela que dirigiu, que sugeriu, vai ser um jeito muito particular dessas informações aparecerem. E eu acho isso fascinante. Então é sobre isso. Beijos pra vocês e até um outro dia. E bom Natal, minha gente. Tchau, tchau.